Olá, estamos na terceira aula do curso Psicologia e Literatura, Escutas e Entrelinhas, e a obra analisada hoje é O Alienista, de Machado de Assis. Eu até intitulei a aula como O Alienista e a Loucura de Todos Nós. Bom, então o texto base é esse romance de Machado de Assis, O Alienista, mas eu também vou usar um capítulo desse livro que eu já utilizei na primeira aula. Na primeira aula foi um capítulo da professora Feijó. Nessa aula, o autor se chama Fernando da Rocha Malhano e o capítulo se chama O Cálculo da Razão e a Dimensão Existencial na Psicoterapia. O Malhano usa muito Heidegger, principalmente os textos A Questão da Técnica, Serenidade, e aí nós vamos tentar entender como a gente pode situar esse alienista no que seria o nosso contexto hoje de tentar diagnosticar tudo e todos os comportamentos, né? E como a psicologia fenomenológica se propõe a atuar mediante esse leque tão grande de diagnósticos que nós temos e vivemos hoje. Bom, mas vamos começar falando um pouquinho da obra O Alienista e do personagem, né? Esse personagem é um médico, o Dr. Simão Bacamarte, e ele tem como tarefa, ele se propõe a tarefa de compreender todas as nuances da loucura, de analisar um monte de gente aí para identificar comportamentos que poderiam ser classificados como loucura, né? Então, na aula de hoje, a gente vai acompanhar esse personagem e ele se acredita estar de posse de um instrumento de medição e controle da sanidade humana, né? Então, será que de fato ele possui esse instrumento preciso para medir a sanidade ou a insanidade humana? E aí eu faço algumas perguntas para a gente ir respondendo ao longo da aula, que a primeira pergunta é: qual é esse instrumento de medida que o Simão Bacamarte usa? A segunda pergunta é: a partir de Simão Bacamarte, como se dá a ambição humana, retratada no Alienista, né? De tudo querer medir e tudo querer avaliar e tudo querer controlar, e nós da psicologia por meio dos instrumentos da psicologia, né? Como anda essa ambição da medicina, mais especificamente aí da psicologia, de tudo querer medir, tudo controlar, tudo analisar. E por fim, perguntamos como a psicologia fenomenológico-existencial se acerca da experiência humana. Será que ela também busca utilizar aparelhos de medidas e controle sobre os modos de existir do humano? Né? Então, essa terceira pergunta, a gente vai comentar sobre ela mais no finalzinho. Mas vamos à história. Para quem não leu O Alienista, para quem não conhece, O Alienista é uma obra clássica da literatura brasileira. Foi publicado no ano de 1882, ou seja, ainda nos tempos do Império. E é a história fictícia desse médico, o Dr. Simão Bacamarte. O livro começa assim, vou ler um fragmento. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos viverá ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos regressou ao Brasil, não podendo el rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A ciência, disse ele à sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Dito isso, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas.
Encerro aqui esse fragmento, né? Então, assim, aí a gente já vê qual é a missão desse Dr. Bacamarte, né? É se entregar totalmente à ciência por meio do seu ofício, que é a medicina. Mas, a princípio, quando ele veio para o Brasil e ele se situou aí nessa cidade de Itaguaí, ele ainda não tinha uma especialização, digamos assim, né? E aí ele encontra um âmbito de estudo que ele vai considerar que vai ser a especialização dele. Então, certo dia, o Dr. Bacamarte faz uma escolha, e aí eu vou ler mais um fragmento. Assim: nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção. O recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia e ainda no reino uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada ou quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de louros imarcessíveis, expressão usada por ele mesmo, mas em um arroubo de intimidade doméstica. Exteriormente era modesto, segundo convém aos sabedores. A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico. Encerro por aqui esse fragmento, né? Então, aí ele já está identificando que o que ele quer é compreender a saúde da alma, né? Então, ele chama esse recôndito aí de estudo que ele pretende desenvolver como os estudos da alma em prol de produzir a saúde da alma. Sendo assim, ele começou a desenvolver ideias inovadoras a partir de muito estudo, né? Lá nessa cidade de Itaguaí, a partir de seus bons contatos, ele consegue fundar um hospício, uma instituição para abrigar os doentes mentais, que ele vai chamar de Casa Verde. E era um prédio bonito, o mais bonito de Itaguaí, com as janelas pintadas de verde, por isso que ficou conhecido como a Casa Verde. E nesse hospício ele pretendia tanto estudar essas mentes humanas, essa alma humana e também os comportamentos, quanto tratar, né, tentar produzir a saúde nessas pessoas ali internadas. No início da história, o Bacamarte se utiliza de critérios mais clássicos para identificar a fronteira. Até onde é loucura? Até onde é sanidade mental? Né? E aí ele começa a internar aquelas pessoas cujos comportamentos de fato eram comportamentos de difícil convívio social, por exemplo, né? Ele chama tinha os loucos mansos e os loucos furiosos. Bom, aí eu vou ler um pequeno fragmento que diz: de todas as vilas e arraiais vizinhos afluíam loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, era toda a família dos desterrados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Encerro aí. Então, ele também vai chamar de desterrados do espírito, né? Aquelas pessoas que não estão de posse dessas virtudes espirituais relacionadas à sanidade mental, enfim. Porém, à medida que o tempo passa e que esses estudos vão cada vez mais se ampliando, o Dr. Bacamarte começa a observar fora do hospício alguns comportamentos das pessoas que ele começa a questionar: mas isso é saúde mental ou isso é insanidade mental? E a partir desses questionamentos, ele começa a considerar que não somente aqueles loucos, conhecidamente loucos, deveriam ser internados, mas muitas pessoas com comportamentos diferentes ou estranhos ou desviantes, de acordo com a proposição dele, né? Ou seja, ele começou a internar um monte de gente na Casa Verde.
inclusive cidadãos aparentemente normais à vista dos outros, mas à vista de um médico detentor da ciência, aquilo não seria normal, seria passível de internação na Casa Verde, né? E aí, o Dr. Bacamarte, ele vai ampliando esses critérios de identificação da loucura e em conversa com um amigo íntimo dele, que era o boticário da cidade, o senhor Crispim Soares, ele vai propor uma nova teoria, que eu vou ler um fragmento aqui, tá? Diz assim: trata-se de coisa mais alta, trata-se de uma experiência científica. Digo experiência, porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia. Nem a ciência é outra coisa, senhor Soares, senão uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto de meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Disse isso e calou-se, para ruminar o pasmo do boticário. Depois explicou compridamente a sua ideia. No conceito dele, a insânia abrangia uma vasta superfície de cérebros e desenvolveu isto com grande cópia de raciocínios, de textos, de exemplos. Fecha aspas, né? Aqui um comentário, né? Então, a cidade de Itaguaí começou a ficar muito tumultuada com essa ideia revolucionária e essa experiência científica do Dr. Bacamarte. Muita gente passou a ser internada e havia muitas controvérsias, muitas críticas, porém, o Dr. Simão Bacamarte, ele era o detentor do poder. O poder científico, também o poder econômico, também o poder político. Enfim, eu vou ler mais um fragmento e uma observação, gente. Para ler o alienista, a gente precisa estar meio com o dicionário do lado, assim, porque tem muitas palavras que não são mais usuais no nosso vocabulário, né? Eu vou ler um fragmento aqui. Daí em diante foi uma coleta desenfreada. Um homem não podia dar nascença ou curso à mais simples mentira do mundo, ainda daquelas que aproveitam ao inventor ou divulgador, que não fosse logo metido na Casa Verde. Tudo era loucura. Os cultores de enigmas, os fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia, os que põem todo o seu cuidado na tafularia, um ou outro ao motacé enfunado, ninguém escapava aos emissários do alienista. Ele respeitava as namoradas e não poupava as namoradeiras, dizendo que as primeiras cediam a um impulso natural e as segundas a um vício. Se um homem era avaro ou pródigo, ia ao mesmo tempo para a Casa Verde. Daí a alegação de que não havia regra para completa sanidade mental. Fecha aspas, né? Então, nesse fragmento, a gente já observa o quanto ele ampliou seus critérios, né? Tem muita coisa aí que ele começa a ser, ele começa a identificar como loucura, e as pessoas da cidade começam a ter medo dele, né? Porque se a pessoa é avara, ou seja, se ela economiza dinheiro ou se ela é pródiga, se ela gasta dinheiro, do mesmo modo ela é tida como uma pessoa portadora de um traço de insanidade e é metida na Casa Verde, né? Bom, então aí eu contei um pouco da história, né, de como essas fronteiras da loucura foram sendo alargadas, como tudo foi sendo enquadrado num diagnóstico aqui nessa escrita irônica de Machado de Assis, e aqui também a gente já pode comentar um pouquinho sobre o estilo da literatura do Machado de Assis, né, sobretudo esse texto. Ele tem um tom irônico, brincalhão, eu diria. Por meio dessa ironia, ele faz uma forte crítica social, mas a crítica maior que a gente quer salientar aqui é a crítica
a sátira, na verdade, a essa busca desenfreada pelo conhecimento científico, né? O quanto o conhecimento científico aqui nesse personagem um alienista é tratado de maneira até caricaturesca, né? Então, a partir da exposição da história, a gente vai pensar um pouquinho nas possibilidades de resposta às questões que eu coloquei no início, né? Qual é esse instrumento de medida da sanidade mental utilizada por Simão Bacamarte? É a própria ciência, né? No fragmento que eu li, vou enfatizar algumas frases. Diz que, primeiro, ele examinava e estudava constantemente toda a publicação, todos os livros, ou seja, a publicação científica de seu tempo, né? Então, primeira coisa para produzir esse instrumento de medida é o estudo. Segundo, ele mesmo fazia experiências científicas a partir do conhecimento adquirido, né? Então, ele colocava as pessoas lá dentro do manicômio da Casa Verde e ele fazia experimentos científicos que, na verdade, era observação. Possivelmente utilizava alguma forma de medicação, mas isso não é detalhado no livro. E em terceiro lugar, né, ele entende a ciência como essa construção e desconstrução de pensamento. Ele diz que a própria ciência requer investigação constante, né? Tem uma hora que ele diz, e não é a ciência outra coisa senão uma investigação constante. Ou seja, às vezes uma verdade está posta, mas a própria ciência vai destruir aquela verdade e colocar outra no lugar. Então, para isso é preciso de estudo constante. E ok, é isso mesmo, gente. A ciência se faz dessa maneira. Mas aqui é a caricatura, né? Ele está se fazendo uma caricatura dessa ciência que deseja absolutamente tudo, tudo abarcar, controlar, medir e manter sob esse controle, né? E às vezes até a tentativa de produzir modificação no comportamento humano a partir da medida e do controle. Mas a segunda pergunta que eu faço não diz respeito só ao alienista, diz respeito a todos nós, principalmente você que está vendo esse vídeo, que é do campo da psicologia como eu, né? Nós somos esses representantes aí dessa ciência e dessa profissão que é a psicologia. Como se dá a ambição humana, retratada no alienista, de tudo querer medir, tudo avaliar e tudo controlar? Como anda a nossa ambição enquanto psicólogos, né? De se acercar do humano, tentando tudo medir, tudo avaliar, tudo controlar e, se possível, modificar, né? Muitas vezes a psicologia, ela é entendida até mesmo como esse dispositivo de correção, de modificação do comportamento, né? Mas antes disso precisa medir, precisa avaliar, né? Então, como anda essa nossa ambição? E será que é uma ambição passível de ser atendida plenamente? Né? A psicologia fenomenológica existencial vai tentar dar uma resposta para isso, né? E aí eu vou usar o texto do Maliano, né? Que é a terceira pergunta que eu faço. Como a psicologia fenomenológico-existencial se acerca da experiência humana? Ela também utiliza aparelhos de medida e de controle dos modos de existir do humano, né? E aí o Maliano ele vai usar alguns textos de Heidegger e ele cita um fragmento de Serenidade que eu vou fazer a leitura desse fragmento, mas antes eu vou situar, né? O Maliano está falando desse mundo que nós vivemos já no século XXI, né? O alienista estava ali no século XIX, nós já estamos no século XXI, mas às vezes a gente repete o que o alienista fez lá, por isso que é legal resgatar, né? Mas o Heidegger ele escreve já no século XX, na verdade, não o XXI. E ele fala que nesse século XX a ciência e a técnica se ampliaram de tal maneira a ponto de fato de tudo querer controlar e de tudo querer iluminar, tentando dar conta
de todos os fenômenos, e isso se dá por meio de um pensamento que ele chama de pensamento calculador, né? O pensamento que calcula é aquele que mede que mede aonde vai chegar, né? Eu preciso ter uma ação para chegar a um determinado fim. O pensamento calculador, ele estabelece esse fim, e aí ele estabelece os meios para poder alcançar esse fim. E é esse o pensamento que domina desde o século XX até o século XXI. E aí, o fragmento de serenidade que eu vou ler agora, nas palavras do próprio Heidegger. O mundo aparece agora como um objeto sobre o qual o pensamento que calcula investe, nada mais devendo poder resistir aos seus ataques. A natureza transforma-se num único posto de abastecimento gigantesco, numa fonte de energia para a técnica e indústria modernas. Né? Encerrei aqui a leitura do Heidegger. Então, esse pequeno fragmento citado pelo Maliano nos apresenta como esse pensamento técnico se acerca da natureza, entendendo a natureza como um posto de abastecimento da onde eu extraio tudo, extraio meus conhecimentos, extraio recursos, extraio energia, extraio tudo. E a técnica, de certa forma, ela vai se agigantando, vai se avolumando a ponto de tentar dar conta, tanto de extrair as energias do planeta, quanto de controlar esse ser humano para que ele mesmo também seja uma fonte de energia e para que esse humano não desperdice energia, né? Porque aqui a gente pensa, o que é a loucura se não uma perda de energia, né? A pessoa que tem esses comportamentos desviantes é aquela pessoa que não está apta para a produção, está desperdiçando energia, alguma coisa precisa ser feita, né? E aí a psicologia de alguma maneira vai atuar tentando trazer de volta essa pessoa para que, como todos os demais elementos da natureza, seja também uma fonte de energia e de extração de recursos, né? Bom, então aqui o Heidegger menciona o pensamento que calcula, que é o pensamento científico, e ele menciona também que o aparato técnico advém desse pensamento científico, desse cálculo científico, né? Então, é manejando esse aparato técnico e científico que o ser humano, ao mesmo tempo, sendo ele parte da natureza, ele busca diferenciar-se da natureza e ele vai tentar criar as premissas norteadoras das medições, das métricas que vão identificar o que é loucura, o que é sanidade. E ele também vai querer ter controle sobre os fenômenos e sobre os elementos da natureza, né? Então, esse humano, ao mesmo tempo ele é natureza e ao mesmo tempo ele se coloca fora da natureza para controlar a natureza. E o outro humano, às vezes ele vai fazer parte desses elementos da natureza e vai ser controlado pelo outro humano que se colocou à parte, né? Digamos assim. Então, no alienista, o fenômeno em questão é o comportamento humano, ou mais amplamente, a alma humana, e as medidas se referem à instrumentalização para estabelecer fronteiras entre a sanidade mental e a loucura, né? Isso se dá no alienista. Mas será que hoje nós fazemos diferente desse alienista, né? Alguns modos de agir e investigar são similares ao que esse personagem fazia, né? Então, a psicologia é uma herdeira desse modo de construção do saber, que teve seu início lá no iluminismo, né? Lembra que eu falei? O iluminismo é aquele desejo de lançar luz sobre todos os fenômenos para poder conhecer e controlar. Então, a ciência, ela é herdeira desse modo de pensar, né? Jogar luz sobre o fenômeno humano, medir tudo, analisar tudo para desejar ter controle sobre esse comportamento.
As práticas em psicologia muitas vezes se utilizam de medidas construídas a partir desse pensamento que calcula. Essa é a crítica que o Maliano faz no texto, tá bom, gente? É um texto muito interessante, quem puder adquirir o livro, tem capítulos muito interessantes, particularmente esse capítulo, em que o Maliano vai fazer essa reflexão, né? Na verdade, aqui o que estamos fazendo não é exatamente uma crítica, mas uma reflexão. Até que ponto nós, como representantes da psicologia e da ciência, nós estamos utilizando os mesmos meios que se utilizam, por exemplo, para extrair energia da natureza, energia elétrica ou outras fontes de energia, né? E estamos utilizando esse modo de cálculo para tentar ter controle sobre o humano. Então, o problema que se coloca aqui é que muitas vezes esse pensamento que calcula é o pensamento que estabelece fins e que busca encontrar os meios mais eficientes para se chegar ao fim. E claro que hoje nós temos a intermediação ética, nós psicólogos temos uma intermediação ética para que esses meios não desrespeitem o outro humano, mas tudo vai se transformando e às vezes a gente não se dá conta de que esses meios podem sim estar ofendendo de alguma maneira a humanidade das pessoas, né? Bom, mas a crítica do Maliano não é exatamente aos métodos da psicologia científica, mas à ambição humana, muito bem retratada por Machado de Assis, de acreditar que os métodos científicos são suficientes para abarcar toda a experiência humana. Esse é o ponto, gente. Nós não estamos querendo dizer que os métodos da psicologia científica são maus, são errados ou são equivocados. Eles podem ser equivocados em algumas circunstâncias. Sim, eles podem ser maus e equivocados, mas não significa que eles são equivocados de maneira geral, né? O grande equívoco se dá em acreditar que os métodos de medida são capazes de abarcar toda a experiência humana. Essa é a reflexão. Será que como portadores dos meios diagnósticos, nós podemos abarcar, esclarecer toda a experiência humana? No sentido de conhecer, classificar, mapear e controlar os fenômenos que se manifestam na experiência humana, sempre única, sempre singular? Então, a psicologia reconhece o caráter não material da experiência humana, mas muitas vezes ela utiliza métodos pautados na pura materialidade. Essa que é a questão colocada pelo Maliano, né? Então, conhecendo esse risco de objetificar o humano, a psicologia fenomenológica procura, aqui eu vou citar Maliano, nas palavras de Maliano, procura compreender os fenômenos em articulação com seu próprio âmbito de significância e nunca reduzindo os fenômenos a uma sequência de causa e efeito, tá? Então eu já tô respondendo um pouco aquela pergunta, será que a psicologia fenomenológica usa os mesmos métodos, né? E aqui o Maliano já tá propondo que ao atuar sobre o humano, eu preciso recorrer à própria significância daquela experiência. O que eu estou querendo dizer com isso? O que o autor está querendo dizer com isso? Que não tem métrica. Esse âmbito de significância singular não tem métrica, tá? E a psicologia científica, ela tenta criar uma métrica, como que uma régua. Ela tenta criar uma régua. Tenho aqui uma régua. Tenho aqui uma régua para dizer, até aqui é um pouco loucura, um pouco mais loucura, que é interna, que deu de loucura, né? Nós temos uma métrica. E o que o Maliano está querendo trabalhar nesse capítulo é que existe um âmbito da experiência humana que só se compara a si mesmo, a partir da própria significância da experiência singular humana. Então, para isso não há métrica. Então, a psicologia, ela também trabalha com esse âmbito onde não há métrica.
Logo, a clínica fenomenológica retira a ênfase do diagnóstico, tá, gente? Não é que não existe diagnóstico, não é que desconsidera o diagnóstico, não, mas retira a ênfase do diagnóstico, e esse diagnóstico foi retratado de maneira caricaturesca lá no Alienista, né? E essa psicologia fenomenológica, ela coloca sua ênfase na própria experiência do existir. E eu vou ler mais um fragmento do próprio autor, Maliano, que diz assim: em vista disso, a interpretação psicoterapêutica não precisa adequar os fenômenos clínicos aos modelos explicativos ou aos construtos conceituais das ciências psíquicas, a exemplo dos diagnósticos, mas, sobretudo, precisa reportar cada existente a si mesmo, as situações compreensivas e cenários existenciais que constituem sua abertura concreta ao mundo. Nesse sentido, um encontro terapêutico nunca poderia se resumir ao mero reconhecimento de uma realidade objetiva e a consecutiva intervenção técnica, porém, precisa, sobretudo, fomentar uma apropriação do sentido, através do qual cada um cuida e conduz sua existência mesma. Fecha aspas, a citação do autor. Né? Então, nesse texto, a gente tenta comentar aquela pergunta que eu fiz acerca da psicologia fenomenológica. O que a psicologia fenomenológica faz, então, se ela não fica medindo e procurando diagnósticos, né? Ela tenta identificar as significâncias da experiência mesma vivida por aquele existente, singular. E aí, a partir desse encontro, ampliar essa abertura existencial desse ser existente singular, né? E aí é ele, é o existente que cuida e conduz a sua existência. Não é o psicólogo que vai intervir sobre o outro, mas o psicólogo, no encontro com o outro, vai ampliar a possibilidade para que esse outro seja o próprio cuidado e assuma a própria condução da sua existência, né? Então, caricaturas à parte, como eu coloquei do alienista no início, né? Como anda a nossa ambição enquanto psicólogos e estudantes de psicologia de tudo medir, tudo avaliar, tudo controlar no espaço de intervenção psicoterapêutico? Será que na nossa clínica existe ainda espaço para o não saber? Será que a gente tem coragem de, diante do nosso cliente que nos fala, ficar sem palavras, não saber? Existe espaço para a espera pelo tempo de apropriação do sentido que precisa vir a partir da própria experiência do cliente, né? E aí eu vou encerrar a aula com uma metáfora, né? Imagine você tentando olhar o céu à noite num estádio de futebol com todos os holofotes ligados, ou num centro de uma grande cidade com toda a iluminação ligada, e você quer olhar as estrelas. Como que você vai olhar as estrelas? Aí eu digo: apague as luzes, apague todas as luzes, e aí você vai ver as estrelas. É uma metáfora. Diante do seu cliente, mantenha todo o seu conhecimento técnico e sua investigação científica e suas leituras, porém apague as luzes e enxergue o fenômeno tal como se mostra. Enxergue o fenômeno da experiência do seu cliente. Olhe direto para o fenômeno que se apresenta. Talvez você não vá saber o que dizer, mas você vai estar lá. Você vai estar lá naquele momento com aquela pessoa. E isso poderá oferecer esse espaço de abertura, não por passe de mágica, mas por um trabalho contínuo, com esse respeito ao fenômeno que aparece, e também
com essa crença, né, desse humano que ele tem poder de ir encontrando os seus caminhos e ir restaurando suas dificuldades, suas dores, suas possibilidades, como eu acredito que você já fez muitas vezes na sua vida, eu já fiz na minha, né? Muitas vezes eu já fui restaurada de situações difíceis com a ajuda de psicoterapia ou com outros veículos, outras possibilidades, mas o humano tem esse poder, né? Então a clínica fenomenológica vai abrir espaço para o aparecimento dessa experiência, para o aparecimento dos caminhos possíveis e em busca do crescimento de todos nós, inclusive a nossa maturidade enquanto psicoterapeutas. Bem, a aula de hoje falava sobre o alienista, sobre a ambição científica de tudo querer controlar e sobre a contraproposta da psicoterapia fenomenológico-existencial, que é acompanhar o fenômeno e não controlar o fenômeno. Mas seguiremos com esse curso. Na próxima aula teremos mais um autor e mais um pouco de reflexão acerca das nossas possibilidades de atuação clínica. Até a próxima aula.